Você vai continuar sendo escravo da capital e assistindo a população ser massacrada por esse vírus, ou você vai lutar? E aí? Você vai fazer o quê? Oi, primeiramente eu quero dizer que esse vídeo não foi programado, que eu tô vendo tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo e que eu resolvi ligar a câmera e dar a minha opinião sobre isso. Então, de novo, essa é a minha opinião sobre o que está acontecendo. Se você compartilha dessa opinião, ok, vamos seguir junto. Se você compartilha de uma opinião diferente da minha, ok, vamos debater sobre isso. Mas, novamente, essa é a minha opinião. Recentemente, o mundo entrou numa quarentena em relação ao vírus, o Covid-19, que é o coronavírus. E já faz uns dias que o Brasil também aderiu a essa quarentena para diminuir os casos de contaminação. E na data de ontem, no dia 24, eu estou gravando esse vídeo no dia 25, o nosso presidente declarou em rede nacional que não é necessário fazer essa quarentena, que isso é uma histeria coletiva, que é para todo mundo voltar à sua vida normal, que é para o comércio voltar a reabrir, que é para as crianças voltarem para a escola, que é para a gente seguir a nossa vida normalmente. Tá, vamos lá. Você já conhece, você já ouviu falar, você já assistiu ou você já leu os livros da trilogia Jogos Vorazes? Se você ainda não conhece, eu vou contar aqui um pouquinho sobre o que acontece nessa trilogia. A história conta sobre Panem, que é um estado pós-guerra dentro de um mundo onde praticamente tudo acabou. E nesse estado chamado Panem, a população é dividida em 12 distritos e a capital. Se a gente for fazer uma comparação, uma pequena comparação, digamos que os distritos são a população pobre, periférica, escrava, que produz o seu próprio alimento, que produz os seus próprios tecidos, as suas próprias armas, mas que é controlada pela capital. Os distritos são as pessoas que produzem o seu próprio alimento, mas não come dele. E se come, come uma quantidade racionada. Por quê? Porque a capital controla tudo isso. A capital, por sua vez, é a parte rica de Panem, onde ficam as pessoas ricas, onde as pessoas comem do bom e do melhor, onde as pessoas vestem as peles mais caras e onde fica o governo, o presidente Snow. E por que eu estou fazendo essa comparação entre o Brasil e os Jogos Vorazes? Se a gente for pensar muito bem, o governo, no caso, seria a capital. E nós seríamos os distritos. A capital, o governo, controla todos nós, dizendo que isso é uma histeria, que a gente não tem que se preocupar. E tudo isso é pra gente seguir a nossa vida e meio que não se rebelar contra a capital. E na história dessa trilogia de Jogos Vorazes, todos os anos acontecem os Jogos Vorazes, que é um massacre onde a capital convoca 2 tributos de cada distrito para lutar contra si na arena. E dentro desse massacre sanguinário, só uma pessoa vence. Tudo isso para quê? Para entretenimento da capital. Só para isso.
A capital se diverte vendo os distritos, os tributos se matarem. E os Jogos Vorazes acontecem sobretudo para lembrar a população dos distritos que eles não podem contra a capital. Todos os anos isso acontece para lembrar a população de que ninguém pode lutar contra o presidente Snow. E o que os Jogos Vorazes têm a ver com o Brasil? Por que eu estou fazendo essa comparação dos Jogos Vorazes com o Brasil? A capital seria o governo e nós seríamos os distritos. E nesse caso, o governo tem total controle contra nós, contra a população. O governo coloca a população, coloca nós uns contra os outros, assim como o Snow fazia com os distritos. A gente trabalha, 6, 8, 12 horas por dia para colocar comida na mesa para nossa família, enquanto o governo está lá sentado, vendo tudo isso acontecer e rindo da nossa cara. Vocês que apoiam o atual governo, se a gente for comparar com Jogos Vorazes, vocês são como os pacificadores, que mesmo sabendo que tem família que mora nos distritos, que mesmo sabendo que precisa colocar comida na mesa, vocês não têm outra saída, não têm outra escolha a não ser apoiar o seu inimigo. Mas voltando para a história de Jogos Vorazes, a história tem 3 livros, são 3 filmes, que são Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. O segundo livro é onde a chama da rebeldia, a chama da rebelião começa a acontecer. É onde a capital começa a mostrar a sua verdadeira face e onde a população começa a se unir contra a capital, começa a perceber o que está acontecendo. E no terceiro filme, no terceiro livro, o que acontece é que os distritos se unem, mesmo depois de muita guerra, e eles tomam a capital. Eles tomam o governo e a capital é derrubada. E aí eu fico pensando, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar lutando uns contra os outros por causa de um governo que claramente não tá nem aí pra gente, um governo que claramente quer que a gente se mate, porque, né, é melhor morrer do que ficar sem dinheiro, basicamente isso. Ou a gente vai abrir os olhos e começar a perceber que a nossa vida é mais importante do que isso. E aí eu pergunto pra você, você vai continuar sendo escravo da capital e assistindo a população ser massacrada por esse vírus que pode devastar o país inteiro? A gente não sabe o que vai acontecer. Ou você vai lutar. E aí? Você vai fazer o quê?